Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindo a mais um Semcast. Nesse mês de agosto, que é dedicado à amamentação, também chamado de Agosto Dourado, trazemos aqui uma conversa sobre a amamentação. Para isso, trazemos excelentes profissionais, entre eles a doutora Bianca. Doutora Bianca, grato por participar do nosso Semcast. Muito obrigada pelo convite, doutora Ança. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento sobre a amamentação e minha experiência como mãe também. Obrigado, doutora Bianca. Doutora Elisa, pediatra da SEM. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui de novo com um assunto tão importante, né? E num momento extremamente oportuno. Doutora Elisa sempre presente com a gente aqui. E a doutora Alessandra, cirurgiã plástica crâniofacial. E mãe também. Muito obrigada. Eu estou nos dois papéis, né? De mãe e de cirurgiã que defende o desenvolvimento, né, da face. Bom, para o tema hoje vamos abordar a amamentação e o crescimento facial. E assim, gostaria de começar com a doutora Bianca, quando que a mãe, né, deve procurar o dentista para essas orientações? E também vamos passar depois a palavra à doutora Elisa, né, para complementar. O ideal é que a mãe, quando estiver grávida, faça o acompanhamento enquanto ela está gestante, para cuidar tanto da saúde bucal dela, como para receber informações de como conduzir quando o bebê quando o bebê nascer. Então, a gente vai orientar em relação a não uso de chupeta, bicos artificiais, mamadeira, bico de silicone, porque vai causar uma confusão de bico, que vai fazer com que a criança confunda a pega com o peito, que as musculaturas que são usadas para bicos artificiais é diferente na pega para fazer a ordenha, fazer a sucção. Então, a mãe tem que estar ciente disso, tem que estar ciente de alguns mitos que rolam na sociedade. Então, precisa desconstruir isso, porque quando está no puerpério, normalmente quem fica perto é mãe, marido, familiar. E se essas pessoas não são bem orientadas, ela termina sucumbindo ao leite artificial, que vai acabar com a amamentação dela, porque o leite vai ser produzido de acordo com a ordenha, com o estímulo do peito. Então, quanto mais a criança succionar, mais vai produzir leite, né? E às vezes as mães confundem que, às vezes, o tamanho do peito, que uma vai ter mais leite que não, mas o peito, ele não é um estoque, é uma fábrica. Então, quanto mais succionar, vai produzir na hora. 80% do leite que sai na hora da amamentação é na hora, 80% do leite. Então, não fica ali estocado no peito da mulher. Doutora Elisa? Isso é muito importante, né? A gente já discutiu outras vezes. É uma dúvida muito de todas as mães, né? E o pior não são as dúvidas, o pior são as informações, os mitos que a gente ouve muito. Sim, né? Vamos tentar aqui esclarecer o que é mito e o que é principalmente, ciência. eu acho que muito o que as avós falam, né? Sim. As Sogras. informações. Então, eu acho que quanto mais precoce, vamos dizer assim, a gente tiver essa informação, acesso a uma informação de uma fonte que você confia e tudo, melhora o sucesso dessa amamentação, sem com dúvida. Certeza. E orientar, assim, que o que você deseja sempre para uma criança que nasce? Saúde. E é a forma mais barata e eficaz assim, antes dos 2 anos de idade, se ocorre um desmame, nunca vai ser natural. Nunca. Se a criança para de mamar no peito antes de 2 anos de idade, pode considerar um desmame precoce. Então, se a gente for pesquisar, vai ter alguma coisa. Vai ter introdução de leite artificial, vai ter introdução de bico artificial, não vai ter livre demanda, porque se ela seguir tudo que tem que ser feito, a criança não desmama antes dos 2 anos. Então, se a gente recebe um paciente, ele parou naturalmente de mamar com 1 ano e 1 mês. Você pesquisa, um desses fatores tem. E a importância da amamentação no primeiro ano define o padrão respiratório, e a gente vai acompanhando mesmo sem ter dente, né? Que às vezes os pais confundem, tem que ter dente relaciona a dentista, mas não é. O crescimento anteroposterior, a gente passar para a mãe a informação que vai ter um estímulo neural da mandíbula crescer para frente, da criança mamando. E às vezes também o pediatra,
confunde a parte de crescimento com peso. Fala, tá pouco peso. E já quer introduzir a fórmula, né? Mas tem que pesquisar sobre a pega, a técnica de amamentação, como está sendo amamentada. Porque, assim, o baixo peso é um sintoma, não é um diagnóstico. Então, tem que pesquisar várias coisas para depois tomar a atitude de introduzir uma fórmula. Antes de introduzir uma fórmula, você introduz o leite materno ordenhado. Então, tem várias coisas que têm que ser pesquisadas antes de... Você falou quanto mais amamentar, melhor, né? Mas, Livre assim, demanda, isso. Isso. Mas assim, a criança ela tem a fome dela, não tem como você oferecer mais ou menos. Ou como é feito isso? Livre demanda. Livre demanda é a mãe oferece, às vezes o peito está muito cheio, pode oferecer. A criança vai mamar ou não. E assim, o recém-nascido ele mama o tempo todo. E não tem a mama tantos minutos aqui, passa por outro mais tantos minutos. Não, você pode amamentar o peito que quiser, a hora que quiser e de qualquer posição. Deitado, em pé, de lado. O importante é a criança conseguir respirar enquanto está mamando, né? Ter a pega direitinho, a boca abrir, igual o peixinho. E vai ganhando peso. Você vai acompanhando pela quantidade de urina, assim, que a criança está urinando, que está fazendo cocô. Então, assim, você observa o cocô para também ver se tem alguma alergia alimentar, né? Tem que ter os gruminhos, elas Eu acho que eu sei. Então, assim, Recebe muita livre foto, demanda. né, Elisa? Pelo menos recebe bastante foto para avaliar. Então, assim, livre demanda é quando a mamãe e o bebê quer. E, assim, o bebê recém-nascido quer o tempo todo. E assim, a informação é que a criança deve amamentar no seio até 1 ano. Não. A criança deve mamar até quando ela quiser. Ela larga naturalmente o peito. E isso, dependendo da rotina da mãe ou não, os estudos mostram se você por exemplo, os nossos ancestrais, eles iam até os 6 anos, que é quando a imunidade da criança se iguala à imunidade de um adulto. Então você vê, muitas crianças com chupeta até 6 anos. Por que não é normal mamar no peito até 6 anos? A sociedade, então, foi podando a mulher a normalidade da amamentação, né? Mas, e o normal amamenta, aí com 6 meses começa a introdução alimentar, porém até 1 ano não vai ser a comida que vai alimentar a criança, é só uma introdução, para ele ir conhecendo os alimentos. O leite materno é importante sempre, ele vai se modulando. Então, por exemplo, a criança ficou doente, a mãe ficou doente, vai passando a imunidade, vai mudando a quantidade de proteína, de gordura ao longo dos anos. Então, o mito de, seu leite é igual água, isso não existe, é totalmente mito. Uma coisa que a gente ouve muito é que assim, e que às vezes a mãe, né, introduz a comida, é que o leite não está mais fraco, não está mais alimentando a criança. Esse é o medo de todas as mães, né? Assim que começam a amamentar, elas sempre acham que o leite dela é fraco. Exatamente. Acho que o principal motivo dessa dúvida é que, principalmente no começo, a cor do leite é muito diferente do leite que nós estamos acostumados a tomar, consumir, leite de vaca, né? Então, essa é a nossa referência. Ela nunca produziu leite, ela tá produzindo e ela fala, nossa, mas o meu tá fraquinho, aguado. É aguado, tem hora que tem um pouquinho mais de gordura, ainda mais o colostro, então é totalmente transparente. Elas falam assim, é uma água. E confunde isso com leite pobre, leite fraco. Leite desnatado. Leite desnatado. Produzindo leite alguém desnatado. pôs água e tudo. E acabou criando esse mito de que o leite, ela teve que tirar porque o leite dela era fraco. Eu não conheço, nunca não existe vi nenhuma mulher que tem o leite fraco. Mas tem situações em que a mãe, né, deixa de produzir... Não, então, o que a gente tem o maior problema, na verdade, Anderson, não é uma questão de qualidade de leite. A gente tem o maior problema é quantidade. E isso, tudo que a Bianca está comentando, assim, a mistura de outros leites, a mistura de outros bicos, acaba mandando uma mensagem para o seu cérebro. Não produz tanto, que não precisa. Mas como é outros bicos? Então, a mãe, exatamente por achar que é fraco, muitas vezes o que acaba fazendo? Introduzindo água, chá,
outros alimentos para aguentar a fome Aí a do criança neném. para de estimular o peito Isso. Para de e ela para de sugar. produzir. O que vai Isso. fazer produção de leite É o neném é a sugar. sucção. Então, assim, aí você diminui o ciclo, né? Porque, assim, é um ciclo. Ele mama um pouquinho, produz mais, ele mama mais um pouquinho, produz mais. E aí, se você faz alguma coisa que reduza um pouco, aí começa esse ciclo ao contrário. Você dá menos, você produz menos, dá menos, produz Isso. menos, Até a dá hora menos, que até a hora para que de vai. vir. Feedback Exatamente. negativo. Aí seria um ciclo E assim, negativo. qual seria o normal da criança amamentar? Em tempo, Esse é o sim. problema, não existe um Não normal. existe regra. E aí toda mãe quer uma regra. Ela quer. para Ela saber quer se o dela se encaixa quantos no minutos normal. eu tenho que ficar na mama direita? Quantos minutos eu tenho não que ficar na existe mama isso. direita? Tem inúmeros aplicativo aplicativos. agora. Eu É. gosto muito de comparar se a gente vivesse na floresta. O que você faria com... Você não, a Alessandra faria com o bebê se ela estivesse na floresta. O bebê estaria onde? No colo dela. Porque se ela deixasse embaixo de uma árvore e fosse tomar um banho de rio, ela ia ser comida por um lobo, né? Então, a criança vai regulando a fome dela, porque o estômago, quando nasce, é bem pequenininho, e ela mesma vai procurando. Eles fazem o movimento de que querem mamar. Então, ia mamar, ia parar, ia mamar, ia parar. E se ele perguntasse para a mulher da floresta, quando você mama? Não faço a mínima ideia, porque ele fica o tempo todo no peito e ele mama o quanto que ele quer, e eu tô ali. Isso vai contra, não é que vai contra, né, na verdade, a sabedoria de massa, vamos assim dizer, Sim. sempre procura o contrário, né? Quanto tempo, de que lado, aplicativo. Não Sim. só pode na posição assim. Isso. Por quê? Porque tem no filme a posição assim. Como o Bianca falou, nossa, eu ensino as mães até dar de ponta cabeça. Qual o problema? Exatamente. Quem disse que não pode? Porque também tem outro mito que O causa conforto- otite. E a o mamadeira conforto da causa. mãe é o mais importante. A mamadeira causa, mas a mamar no peito, não. E E é outro mito também que falo que quando a mulher passa estresse, que isso é muito normal também, né? Tá no hospital ou tá em outro lugar, Seca o leite, né? seca o leite. E isso, o que acontece? Quando tem um pico de adrenalina, vai bloquear a ocitocina. Mas não a prolactina que produz o leite. Então, na hora que bloqueia a ocitocina, ela para de ejetar. Então, comparando a floresta, tá lá amamentando e tá lambendo lá o filhotinho para não sentir o cheiro. Aparece um lobo. Tem aquele pico de adrenalina na mãe, ela sai, esconde o filhote, sai correndo. Se essa adrenalina não bloquear a ocitocina, continua vazando. O lobo vai achar ela em 5 segundos, né? Então, bloqueia ali, a natureza é muito perfeita. Ela vai correr do lobo, não vai ejetar mais o leite, vai voltar, vai se acalmar. O filhote vai começar a mamar, até que ela acalmar e vai sair de novo. Agora, se tivesse a sogra lá, ou a mãe, ou alguém dando pitaco... A sogra da cabritinha já ia falar assim, dá um leitinho aqui, porque o seu leite secou. E ali ia dar, o filhote não ia mais estimular. E aí ia parar de produzir. Ia parar de produzir, mas ela tá na natureza, ela não tem opção. Então, assim, é igual guerra, é igual qualquer outra coisa que cause um pico de adrenalina. Então, assim, qualquer susto que você passa, um assalto, uma briga entre casal, um puerpério, mas com depressão pós-parto, vai causar essa produção, né, de adrenalina. Mas não significa que você tem que suplementar, você tem que se acalmar, continuar estimulando que vai... A prolactina tá ali, assim, a prolactina demora muito tempo para ser produzida, mas a ocitocina é rápido, né? E por parte da criança, quais são as situações em que a criança começa, às vezes, a mamar menos, vamos assim dizer? Não de doenças patológicas, mas assim, se isso tem que eu ia alguma falar. situação... Claro que existem algumas situações especiais. A gente pode ter com uma criança que tem um problema no coração, que tem mais dificuldade para sugar, e aí ela acaba diminuindo porque cansa. Ela aí você pode ter suplementar. Alguma doença. Existem essas situações, mas o que a gente fala assim, ó, tudo isso é extremamente importante. Olha como só a criança não querer e não conseguir é um motivo de um alerta para você falar, preciso ir no médico, ver por que meu filho não quer. Mas o que a sabedoria popular diz? Ele não quer porque tá fraco. Não diz que não quer porque a criança pode ser que esteja com problema. Tivesse que investigar, né? Ou a mãe pode ser que esteja com algum problema, porque
assim, poucas situações realmente fazem a mãe não produzir leite, são muito, muito raras. Sim. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo. Né? E Tanto quando é a mãe- que houve, né, talvez essa mudança? Porque, assim, igual falou, até 6 anos, né? Assim, mesmo assim, os avós de nossos... Civilização, Não, é indústria, o né? principal é a indústria do trabalho. A partir do momento que a mulher entrou como uma parte extremamente importante para manter a casa, né, financeiramente, a gente não tem mais 6 anos. Você É o tem nosso Imagina. sonho dourado. Mas a gente, na verdade, trabalha hoje com uma realidade totalmente diferente. Exato. Não só em qualquer nível social. Não estou dizendo isso só em pessoas mais pobres, mas mesmo pessoas de classe alta e tudo, não têm a disponibilidade de estar presentes para amamentar por tanto tempo, infelizmente. E a gente tem que pensar também realmente que mudou a sociedade, né? Porque Isso. amamentar isso não é fácil, Não, né? mas Então, assim, claro. né? Vamos fazer aquela propaganda, a mulher lá com aquela cara de Isso. feliz. Não é tão fácil assim, dói. É Dói isso. no começo, né? Eu lembro, assim, que eu tava chegando o menino tirando os peitos, né? Porque dói. Então, assim, então... A gente precisa tirar o romance. Exato, Primeiro que, assim, tá muito inventou-se o romance, romantizada. romantizou demais. É a coisa mais linda, maravilhosa. No segundo que você pega, tudo dá certo. Então, assim, você tem que ter uma rede de apoio Isso. boa, né? Então, assim... Bem ser bem orientada. então, assim, Essa parte da pega é super importante. Porque se tem uma pega boa, geralmente a mãe não tem esse desconforto, Uhum. esse grande desconforto, né? mas, Por isso que é mas importante até no esse hospital. começo, Eu acho que a então, grande assim, ilusão é que as pessoas saem da maternidade com todas as dúvidas e todo o assunto resolvido. Infelizmente, não é verdade. Em média, eu acho que as mães demoram quase um mês. sim. Pelo menos para aprender. Não, e elas têm que Né? entender Bom, que é um mês normal. É muito Muito tempo, tempo. Anderson. É. E não é agradável, de verdade, né? Sim. Assim, para quem Pra quem amamentou já muito amamentou, né? tempo. Eu não posso opinar As sobre isso. as primeiras vezes não é agradável, não é. Você tá vendo, porque as primeiras sucções do bebê não tem objetivo de alimentação. Muito pelo contrário. Ela tem muito mais objetivo de ajudar o corpo da mãe a voltar ao que era antes. Então, não é gostoso. Na primeira sucção, você sente uma contração uterina. E é isso exatamente que é. Mas é tão importante, a primeira vez que o neném vai ao peito, ele ajuda a mãe a parar de sangrar depois do parto. Né? E a gente aqui está falando de comida, mas não. Antes de ser o alimento fundamental, porque o bebê veio preparado para não comer nas primeiras horas, dias, não tem problema, ele tem que comer, ele vive com muito pouquinho. Isso é muito importante para regular o próprio corpo da mulher. Então, assim, de novo, estamos nós lá na floresta, ela não pode, se não puser o nenê ao seio quanto mais precoce possível, ela pode sangrar e pôr em risco a própria vida. Então, isso é muito importante. E aí a espécie, né, vai, porque assim, se a mãe morre o filhote. Exatamente. Então, o neném, você vê como é importante. O bebê é importante para a sobrevivência da mãe também, né? Para a qualidade de vida da mãe. Então, a gente, assim, ninguém está fazendo uma caridade em amamentar o seu filho. Não fazer um favorzinho para ninguém. Você está fazendo, antes de mais nada, um favor a você mesmo. Eu acho que isso é bem importante para a mãe dizer, olha, você está fazendo um bem a você, antes de fazer ao seu filho. E é claro que é o melhor alimento para a gente, é leite de gente, né? Com certeza. Não adianta o leite de nenhum o melhor outro alimento bicho. do mundo, né? O leite materno é o melhor alimento do mundo. E se não fosse tão bom, as indústrias não gastariam sei lá quantos milhões por ano para tentar aproximar o máximo que dá, e cada ano descobre uma microproteína, uma micromolécula, e se a gente associar isso e mais aquilo, e mais não sei o quê. Porque no começo todo mundo pensa em leite, que leite materno é só alimento. E aí, já estou falando, não é alimento. Primeiro, é um jeito de voltar o corpo da mulher para o seu lugar. Então, vamos esquecer a parte de alimento. Todo mundo sabe que é um alimento. A coisa mais importante, nas primeiras gotas de leite, a gente tem concentrado em poucas gotas vários anticorpos. Então, a primeira coisa, a sua primeira vacina natural, tudo que a sua mãe tem em defesa, você vai passar nessas primeiras gotinhas de leite materno. Então, já estamos falando 2 funções, nem falamos de comida.
né? Então, tem muitas outras coisas. Evita a morte súbita do bebê, porque o bebê, quando ele é amamentado, normalmente ele se mantém no sono leve. Então, é muito mais fácil dele autorregular a parte cardiorrespiratória. Então, ele está sempre ali com a mãe. Então, ele desperta, mama, porque assim, ele vai ter fome. O leite é digerido muito mais rápido. Em 2 horas ele é digerido. Então, ele acorda. O bebê que toma leite artificial, ele toma aquele sono profundo ali para ter uma morte súbita, é muito mais fácil. Isso é uma principal causa de avós que fazem o desmame em Mas casa. assim, essa avó já foi um dia mãe, ué. Mas faz Mas, tempo. mas foi mal orientada, né? Não. Na verdade, a gente brinca assim, mas os pitacos, as opiniões das pessoas próximas é sempre pro bem da mulher, mas são Isso. mal orientadas. As informações não chegaram de forma adequada. Então, E elas vivem do mito popular também, de muitas crenças, né? A gente vive numa crença, a gente passa Réveillon de branco. Sim, não. A gente, É. assim, a gente também vive em várias ditos isso que eu falo. populares, Eu né? acho que as coisas, Bom, de mas novo... entre passar o Réveillon de branco e a amamentação, convenhamos Mas que... eu digo assim, a gente tem muita crença, né, enraizada dentro da gente de várias coisas. que é difícil lutar contra isso. Mas a grande verdade é que eu acho assim, agora as coisas estão melhores, mas nos últimos 20, 30 anos, a gente teve uma... não era mal vista uma mulher que amamentava em público. Alguns países Isso eu ainda até ia comentar né? mais tarde, justamente igual a gente estava falando desse coisa. Mas vamos comentar agora, justamente o ato de amamentar, né? Isso. Que é uma situação natural. Natural, né? E por muitos anos, em muitos lugares, as pessoas foram coagidas a não fazer isso. Eu já presenciei mais de uma vez uma mulher ser convidada a se retirar do ambiente de restaurante, né? Porque ela teve a loucura de tirar o peito para fora e pôr na boca, que é uma coisa natural, e né? às vezes E a vem de- criança também, ela não tem, olha, não, agora não pode, agora espera estou no meia hora, estou no restaurante, quando a restaurante. mamãe estiver lá fora, vai. Ou então, assim, só se a senhora cobrir. Então, você tá 45 graus ambiente, mas você tem que pôr o filho numa cabana. Por quê? Né? Porque a anatomia do seio, onde a própria pessoa que está ofendida... Muito sexualizado, muito né? provavelmente foi amamentado por um seio bem parecido. Por que isso ofende tanto as pessoas? Por Às vezes que ofende isso até as incomoda? mulheres também, né? Que são Isso. casadas. Nossa, como o meu marido vai ver o peito de outra mulher. E já não gosta. Então, Ao eu invés de se acho ajudarem. que, assim, por muito tempo, isso foi uma agressão muito grande. E foi colocar assim, você quer amamentar, você fica em casa, né? Então, eu até hoje tenho muitas mães que não podem amamentar de modo algum no trabalho. Eu só queria colocar um ponto aqui, né? Na verdade, porque quando a mãe começa a amamentar, né? Quando a criança vem, existe a história do resguardo, de dar o arroz, As comidas, as você fala? Os comidas, 40 né? dias? Para ter mais leite? Ou, Você fala ou isso? para que o alimento não seja alérgico e Tá, passe então, para a criança, né? Isso também é um mito, tem né? mais Obviamente. resguardo. Resguardo nunca existiu, né? Na verdade, Não, mas é a palavra que se usava, né? Que se Isso, usou. Não, vamos Na assim verdade, dizer. é mais do prazer. Que fala, toma canjica, toma cerveja preta, toma isso. Na verdade, a sensação de prazer da mulher que vai fazer com que ela tenha mais leite. Não é o alimento em si. Não. Ela relaxar, é o cuidado, ela ser produzir cuidada. hormônios que vão fazer ela estar feliz. Mas é que assim, eles falavam, tome-se canja, justamente porque o outro alimento, o leite vai faz mal sair, no fazer leite, mal para a criança, não era nem Não, a a gente tem preocupação com a alguns mãe. alimentos que realmente não são indicados. Os principais dele, principalmente bebidas alcoólicas, de Sim. modo algum, porque É. passa no leite. Medicação. E isso pode ter algumas medicações e alguns poucos alimentos. A gente insiste muito em alimentos que não fazem bem para a mãe, podem fazer mal ao bebê. Se não faz bem para ela, para que ela vai comer? Né? Então... Faz sentido. O meu filho, o Miguel, ele nasceu com alergia à proteína do leite. Então, foi quando eu comecei a me informar sobre a parte de leite. E como ele ia fazer uma cirurgia, eu ia amamentar no hospital. E não tem o banco de leite, não tem esse negócio. Esse aqui não tem proteína do leite de vaca, esse aqui tem. Então, assim, eu tinha que saber. Mas ele nasceu com alergia à proteína do leite. Como que a gente sabia disso? Vaca? Então, Isso, porque pela eu Bianca consumia. Eu consumia. Aham. Ele nasceu menos de um mês. A bundinha dele ficava assada, não cicatrizava, e o médico já diagnosticou. Isso aqui é alergia à proteína do leite. Você vai ter que parar, porque a proteína do leite
de vaca passa pela proteína, passa pelo leite materno e causa alergia na parte, no caso dele, gastrointestinal. Tem criança que é a parte respiratória, tem criança que é a parte de pele. Então, se eu consumir alguma coisa, ele fazia cocô com sangue, por exemplo, e as fezes sempre com muco. É como se fosse um catarro, assim. Né? Então, assim, eu aprendi bastante coisa, assim, é bem complicado você fazer essa exclusão E de você alimento com leite de amamentou vaca. até... Não, mas aí ele ficou com essa exclusão até um ano e meio, 2 anos. Porque ele fez uma cirurgia com 6 meses, outra com 1 ano. Então, até lá, eu fiquei firme e forte. Sim. Porque aí você... Mas isso muitas vezes pode melhorar com o desenvolvimento da imunidade da criança. Então, a gente recomenda no começo. Você fala assim, mas é só o leite que pode causar alergia? Então, todas as mães agora que amamentam não podem tomar leite. Opa, não, calma, não é assim. De novo, se a criança tem um problema, ela tem que procurar um médico. Sim, então, sim. é isso que a gente estava falando. Exato. Então, não adianta a gente se basear, será que estava com cólica? Todo mundo com cólica, com leite materno, deve ser alergia a alguma coisa. Não, gente. Por isso que a gente, assim, não existe regras ali bonitinho. Tá dando alguma coisa errada na amamentação? Vamos ver o quê? 90% das vezes, a nossa experiência, o problema é a pega. Sim. É a pega, é o jeito que é difícil, é uma mecânica nova. A pega, assim, eu entendo que seja como a criança se acopla à mama exatamente. e como que Isso, funciona bem a posição. sucção do leite. É uma coisa totalmente física e mecânica, porque tem que fazer um vácuo perfeito. Se não faz vácuo, você não drena o leite. Se a criança deixa a boca um pouquinho aberta, perde o leite, machuca a mãe. Se a criança pega só no bico, porque isso é uma outra lenda, né? Mito, As pessoas acham que o leite está no bico. O bico não tem leite, o leite está na mama. O bico é só a torneira que sai. Mas imagino que a criança então não importa o tipo do bico. Morder o bico, não sei. Então não é só... Assim, o grande problema é o tamanho da boca da criança. Tem muita mãe que tem medo que a criança vai sufocar com o peito dela. Isso acontece principalmente com mães que têm a mama um pouco maior e tudo. Ou o oposto. As mães que não têm mama praticamente nenhuma, acham assim, onde eu vou produzir, não vai caber, não vai não sei o quê. O que eu vou pôr dentro da boca do meu filho? Então, isso acaba, é o que a gente fala, é confundir a fantasia com a realidade. Cada filho que você tem é uma realidade diferente. Você pode amamentar e super tranquilo. O primeiro filho amamentou 6 anos, de repente, numa segunda gravidez. Vem uma mastite, vem uma você pode ter candidíase mamária. outra coisa. E no caso, a mastite, assim, o termo assim que... Isso é uma inflamação da mama. Pedrou o leite. Isso, leite pedrou, gente. Isso é a mastite? Não, a mastite é quando tem inflamação mesmo. O leite pedrou, a gente chama de leite que pedrou mesmo. O que acontece? Leite está lá. Ele tem uma quantidade de açúcares, e se fica parado, ele cristaliza, né? E aí, isso muito provavelmente mostra pra gente que a mãe até pode ter uma pega boa, mas ela não tá sabendo rodiziar, vamos dizer assim, os locais onde tá. Ela tá, às vezes a mãe, uma coisa que é muito comum de ser ensinado para elas, né? Assim, cuidado que tem que proteger o nariz do seu filho que ele não respira. Garanto que ninguém é bobo e deixa de respirar. E aí, uma das coisas que ela faz, elas ocluem, né? Muitas vezes, e aperta, pressiona. Isso acaba coletando muito leite naquela região. Assim, o ideal é o quê? Esvaziar a mama inteira, um pouquinho de cada lado? Depende do quanto a pessoa vai produzir. Assim, o ideal é ver cada caso. Eu acho que não existe duas. É isso que eu falei. Não existe 2 mulheres que amamentam igual. Não existe. E não existe 2 gravidezes que é a mesma também. situação. Então, o bebê vai mamando, você sente esvaziar, você sente a hora de passar para o outro. Inclusive, tem mulheres... Como você que nunca amamentou. Vamos lá. Quero passar as orientações é verdade. para a nossa audiência. A primeira coisa que a mãe percebe é que se ela tem leite ou não. Você tem um endurecimento da mama. Onde tem leite, fica duro. Fica mais assim, é um lugar que estava macio e de repente não está tão macio. Você aperta com o dedo e está duro. Quando está empedrado, ele realmente passa o dedo, tem uma sensação que tem uma pedrinha ali. É uma pedra. Não, está começando a cristalizar. O que a gente sempre orienta? Massageie esse lugar, que você ajuda a fazer essa drenagem. É muito bom massagear na hora que ela está amamentando, porque aí
Esse daí você não vai Isso, perder, mais né? estímulos, Vai sair, inclusive, para a boca do seu filho mais rapidinho. Ele vai até gostar e tudo mais. Como que a mãe sabe que ela tinha leite, né? Porque a dúvida que eu acho que mais ouço no consultório... Podia vir com o torneio, com um negocinho Todas de dizem marcar, isso. né? Não tem graduação, né? Olha, tinha 300 ml. Agora só tem 50. Igual desenho Quem animado. sabe- No quem desenho sabe alguém animado não seria lança um ótimo, né? E tem aplicativo muitas sobre isso? mulheres que amamentam com o peito só. Porque então. tem Com câncer, peitos. não tem outro É. peito, Não, tem gente, câncer. e tem as mães de gêmeos. gêmeos? Um Um peito em para cada peito, filho. um peito para cada filho. E tudo bem. Trigêmeos. E trigêmeos. Pô, É mais ou menos, eu trigêmeo, comparo muito imagino com que seja com a pelo- O boca. terceiro Né? sempre se dá mal, né? Com a boca. Se a gente ficar cuspindo o dia inteiro aqui, vai sair saliva o dia inteiro. que a O gente peito não é para igual. de Se a criança produzir. passar o dia inteiro, a mãe vai ficar um palito, né? Mas Sim. E a vai mastite, produzir. assim, seria... Como que Então, qual que é o apresenta grande isso? problema? Então, só para, desculpa, comentar. Ela acabou de mamar, uma das coisas, acho que uma das principais seguranças que a gente dá para a mãe, ela palpou a mama, tava durinho. Depois que ele mamou, amoleceu, falou, opa, tirou o que estava aqui acumulado. Então, isso já é uma ideia, assim, não requer nada caro, nenhum aplicativo, nenhum nada. Puxa, é a própria mão da mãe, ela vai lá, tava duro, agora tá mole, não saiu, meu filho tá satisfeito. Porque as mães acabam se pegando a isso. Nossa, mas antes ele mamava 40 minutos. Mas ele tinha menos força. Quando ele acaba... Eu tenho pacientes que em exatos 3 minutos, contados no relógio, conseguem esvaziar uma mama que deve ter uns 300 ml. Assim, tem criança que tem muita força. Agora, tem criança que é mais sossegada, que aí vai lá, quer só tirar 20. Não, eu lembro do Daqui a tempo, pouquinho né? eu tiro mais 20. O meu filho, assim, eu lembro certinho, o tempo que ele demorava pra mamar era 50 minutos, era o tempo do episódio do Lost. E Ótimo. eu tinha maior paranoia de que eu ia dormir, deixar o menino cair, a coisa. Então, assim, eu deixava, era época de CD, hein, gente? Então, eu botava o CD lá certinho, já no episódio de madrugada, aí eu acordava, dava o play e botava o menino. Era o tempo certinho, assim, ele dormia, terminava, assim, pronto, acabou, parava o episódio, aí a hora que ele dormia, ia trocar, fazer as coisas. Não, Pra assistir mas sem assim, séries, durante né? o dia... Mas depois era 15 minutos, o bicho era Isso, virou que vai ficando mais forte. virou um monstro, assim. Durante o dia, a mãe alimenta várias vezes. E à noite, realmente, ela diminui. Não. Não, Sim, aumenta. Esse é um dos grandes problemas da aumenta. amamentação. Na verdade, Aumenta. à noite tem mais produção de melatonina, prolactina. Então, assim, a gente aconselha a amamentar bastante à noite. Porque isso é muito bom para a Mais produção. ou menos. Assim, na Isso. verdade, Não, depende da caverna. criança, Depende da depende criança. da idade, Mas depende nunca- da situação. Mas nunca falar para a mãe Isso. não amamentar. Ai, É. meu filho Não, quer, não. claro, não... sem dúvida. É que aí entrou de novo a nossa sociedade, né? Então, Isso, infelizmente, fica- assim... Se eu preciso de uma mãe que vai você acordar às 6 horas da manhã exaure, para trabalhar, ela não pode passar uma madrugada inteira amamentando Exato, a hora que o não- filho quer. Nosso problema é uma exaustão dessa mãe. Porque, assim, ela tá na dupla jornada, né? E- Então, assim, se ela tá só na floresta se alimentando e alimentando a criança, é uma coisa. O macho provedor, ou a tribo, está cuidando dessa mãe, ela tá numa função que ela só dá de mamar e pronto. Então, assim, esse seria, entre aspas, o mundo ideal. Tá? Nós não estamos mais nisso aí. Então, hoje, até a gente está desproblematizando a amamentação. O que a gente está falando assim, o ideal. Mas talvez essa mãe não consiga o ideal e, gente, tá tudo bem, é o que der. Isso, exatamente. É. Então, assim, estamos Quanto dando... mais ela conseguir Exato. amamentar, mais vantagens a gente vai ter. Então, acho que um dos motivos que a gente trouxe aqui a Bianca, a gente focar muito no desenvolvimento da Sim. face. Mas é claro que essas não são as únicas vantagens, né? Vou mencionar super rapidinho, mas assim, a gente tem, em termos de aproveitamento escolar, influencia o tempo de amamentação. Os trabalhos mostram que criança amamentada exclusivamente até os 9 meses de idade tem notas maiores no vestibular. Então, você vai dizer, puxa, eu não tive leite. Então, vale a pena você insistir? Vale. Seu filho vai ficar menos doente. Mas vai ficar doente, né? A gente fala, se seu filho amamentar por um único ano de vida, ele vai ficar menos doente até os 5, 6 anos. Essa proteção é duradoura. Não é uma coisa que o mais desaparece no minuto importante que para de amamentar. Sempre minha abordagem, que eu defendo, é que a família tome uma decisão de forma consciente.
Então, assim, ela pode tomar qualquer decisão. Ah, não quero amamentar nem 1 minuto Isso. e quero amamentar até os 10 anos. Mas ela tem que tomar essa decisão consciente dos benefícios e dos malefícios. O que a gente não pode permitir é que ela seja enganada por propagandas de alguma indústria de leite ou de algum profissional mal informado. É isso que a gente tem que evitar. Então, o paciente tem que ter esse direito, né, de receber uma informação de qualidade. Exatamente, um direito de escolha. Direito de escolha. Dentro A gente da não realidade, pode, a gente não pode de ir contra e realidades. não orientar uma pessoa que chega na primeira consulta e fala, eu não quero amamentar. Bom, senhoras doutoras, é claro que a gente nem arranhou esse Não. tema, mas vamos ter que deixar para o nosso próximo episódio, que realmente passou assim em um momento Piscar de olhos. e num piscar de olhos. Agradeço a presença da doutora Bianca aqui. Eu que agradeço a presença, a oportunidade de conversar, fazer esse bate-papo gostoso, que é um assunto que eu gosto muito. A doutora Elisa. Muito obrigada pelo convite. Um ring bom, né, Bianca? A doutora Alessandra. Muito obrigada. E vamos voltar no nosso próximo episódio com a continuação desse mesmo tema e do Agosto Dourado. Muito obrigado e até o próximo episódio.